Muito bem, seguimos com o Minuto Bom Dia de hoje, agora para falar de esporte, conversamos com o Edson Castro. Boa tarde, Edson, quais são os destaques do esporte desta quarta-feira? Boa tarde, Leandro, boa tarde aos nossos telespectadores. Hoje nós temos aí algumas reportagens, tanto do esporte amador quanto do esporte profissional também. Para começar aqui na página 21, o Piscina Clube estará realizando nesse final de semana um torneio interno, uma competição interna. Ela é preparatória também a um grande torneio que o Piscina Clube vai sediar no mês de setembro, com atletas de todo o estado, mas nesse final de semana um torneio interno. A novidade dessa edição do torneio interno é que na categoria feminino, o público geral da região pode participar. Então, alguma tenista aqui da cidade ou da região que não seja sócia do Piscina Clube também vai poder participar desse torneio. Um torneio bem bacana, é um ranking interno que o Piscina Clube está fazendo. Aqui a gente tem uma entrevista com o Albert, também com o Marcelo, que eles destacam, inclusive, a retomada do tênis dentro do Piscina Clube, né? O Piscina Clube que já foi referência em termos de tênis, a cidade de Erechim já teve muitos tenistas praticando esporte, e o Piscina Clube quer retomar um pouco disso, sabe? Dar um valor a mais para o tênis, fazer com que mais pessoas também pratiquem esse esporte aqui na região. Muito bem, bom, então vamos acompanhar então que onde você esteve lá, conversou com eles, a gente mostra agora no Minuto Bom Dia. Te liga! Buscando incentivar a prática do tênis em Erechim, o Piscina Clube realiza no próximo fim de semana, dias 24 a 26, o seu torneio interno de tênis. A novidade para essa edição está na abertura da categoria feminina, também para não sócios do clube. A expectativa dos organizadores é contar com pelo menos 50 tenistas. O nosso clube sempre foi referência no tênis, a vida inteira, tanto que o início do clube se chamava Piscina Clube Tênis. Isso com o tempo acabou se perdendo um pouco e agora a gente viu que está tendo um novo resgate dessa modalidade no clube. Tanto que a gente pode observar que hoje a gente vem aqui no clube de segunda a sexta, a gente encontra quase todas as quadras lotadas. A intenção também é que a comunidade possa assistir aos jogos, por isso o clube estará com seus portões abertos. Bom, esse torneio começa agora dia 24, vai de 24 a 26 nesse final de semana, né? A princípio ele é fechado para os sócios do clube na parte masculina, né? Na parte feminina ela foi aberto a não sócios também, justamente para incentivar a participação de mulheres no nosso esporte, né? Já no mês de setembro, entre os dias 28 e 30, o Piscina Clube realiza a primeira edição da Copa Erechim de Tênis Uri Supernova Frotas. A competição terá abrangência regional, sendo que o norte do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina, além de uma expectativa de receber também tenistas do Paraná. A expectativa dos organizadores é que cerca de 140 tenistas disputem a competição. Em setembro a gente tem um torneio aí que vai superar as expectativas aí. Um torneio que só de premiação vai entregar mais de R$8 mil. Estamos esperando 140 inscritos e também com uma premiação especial para a categoria feminina. Muito bem, tá aí então, bem legal. Agora a gente vai falar do nosso Ipiranguinha, que está anunciando chegada de reforços e também está renovando contratos, Castro. É isso aí, o Ipiranga anunciou ontem, né, a contratação do João Vitor e também do Vandinho, é um meia e um atacante. São jogadores que a gente comentava, né, na semana passada, no início da semana também, que o Ipiranga está aí entre saídas e chegadas de jogadores. Alguns jogadores saíram e o time precisa disputar a Copa Vianney Carlet. Então, para chegar naquela condição de conseguir a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem, o Ipiranga tem que se movimentar. Não, com o time que tem, muito provavelmente não consiga essa vaga, e o Ipiranga está conseguindo então trazer alguns reforços. 2 chegaram ontem, e uma outra informação legal que chegou no final do dia foi a renovação do Rafinha. Então o Ipiranga tem vários jogadores cujos contratos se encerram agora no final de setembro, porque era a projeção de disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, caso o Ipiranga passasse de fase. O Ipiranga fez os contratos então até o final de setembro. Então até lá vai ter que renovar ou perder os jogadores que estão aí. Mas a intenção do clube é a renovação. O Rafinha foi o primeiro que renovou, vai seguir no clube. E aí o anúncio de 2 reforços que já ficam à disposição do treinador Márcio Nunes para o jogo contra o Inter no final de semana. Muito bem, vamos conferir então esse anúncio. Te liga.
O Ipiranga anunciou nesta terça-feira mais 2 reforços e também uma renovação de contrato. As caras novas são do atacante Vandinho e o meia João Vitor, que assinaram um contrato com o clube até o final da Copa Vianney Carley. Vandinho, de 24 anos, que tem passagens por Figueirense, Joinville, Brasil de Farroupilha e Lajeadense, estava no Vilenense de Rondônia. Já o meia João Vitor, também de 24 anos, que acumula passagens por Gaúcho, Passo Fundo e Rio Grandense, estava no União Frederiquense. Já a renovação de contrato anunciada pela direção foi do meia Rafinha, um dos destaques do Canarinho no Campeonato Brasileiro da Série C deste ano. O atleta deve ficar no Ipiranga até o final do Campeonato Brasileiro da Série C em 2019. Rafinha fica até o fim deste ano em Erechim. Depois será emprestado para o São Luís de Juí, onde disputa a Série A do Campeonato Gaúcho, e retorna para o Canarinho para a fase de matas do acesso e também da Série C, onde vai vestir a camisa do Ipiranga novamente em 2019. A gente segue falando então agora de esporte, tem Brasileirão Série A e também jogo na Arena, dupla Grenal? Exatamente. Aliás, para quem gosta de números, né? Hoje a gente traz aqui na página 23 uma série de números envolvendo, até tem um gráfico aqui da pontuação que a dupla Grenal conseguiu ao longo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Hoje é a rodada que abre o segundo turno. Então aqui a gente traz melhor ataque, melhor defesa, pior defesa, treinador destaque, artilheiro, revelação do campeonato até agora, enfim, uma série de números aqui, os próximos adversários de Inter e Grêmio, né, os próximos 19 jogos que Inter e Grêmio farão, lembrando que a gente vai ter um Grenal, né, pela frente ainda, e hoje, Leandro, a gente tem a abertura então do retorno, as 19 rodadas finais do Campeonato Brasileiro. O Internacional vai até Salvador para enfrentar o Bahia, que é uma equipe que tem conseguido fazer uma campanha bem interessante nesse Campeonato Brasileiro, e o Grêmio joga em casa, abre o retorno jogando em casa com o Cruzeiro. O Internacional joga um pouquinho mais cedo, 7h30 da noite, e o Grêmio um pouquinho mais tarde, às 21h45, às 9h45, tem Grêmio e Cruzeiro na Arena. É a retomada aí de Inter e Grêmio agora nessa reta final do Campeonato Brasileiro. E na contracapa do Bom Dia de hoje está lá o nosso Galo, que não conseguiu vencer o Jaraguá lá. É um jogo difícil esse lá na casa do Jaraguá lá, mas e o Galo ficou aí. O que aconteceu com o Atlântico ontem? O primeiro tempo foi bastante equilibrado, né? O Jaraguá saiu ganhando com 1 minuto de jogo, o Atlântico conseguiu empatar logo depois, e o segundo gol do Jaraguá foi sair só no final do primeiro tempo. Na segunda etapa, novamente equilíbrio, porém o Atlântico criando boas chances no ataque. A questão que ficou é que o goleiro Jean Reis realmente fechou o gol. O Atlântico teve algumas oportunidades e o goleiro do Jaraguá foi muito bem. E no final, o Atlântico foi para o goleiro Linha. Em 2 erros de marcação do goleiro Linha, acabou tomando os 2 gols, 4-1 no placar. Muito pelos erros do goleiro Linha do que necessariamente pelo Jaraguá ter produzido para chegar ao 4-1. O Jaraguá produziu para 2-1 no erro, tanto que os 2 gols saíram no último minuto do jogo, né? Então foram 2 erros que o Atlântico cometeu no goleiro Linha e acabou tomando esses 2 gols. Infelizmente volta com uma derrota de Santa Catarina. Lembrando que pela Liga Nacional o Atlântico volta a jogar só na semana que vem, mas pela Liga Gaúcha tem 2 jogos ainda essa semana. E inclusive a gente tem uma entrevista que vai ser repercutida no Jornal de Amanhã com o treinador Giba, justamente sobre essa sequência de jogos. Porque de alguma forma ou outra, o Atlântico tem tido alguns problemas, inclusive de recuperação dos jogadores. Você imagina, são 3 jogos essa semana. Semana que vem mais 2. Será que não estaria na hora, por exemplo, o Atlântico é um time que sempre tem representante nessas confederações. Hoje o presidente da Liga Nacional é de Erechim, o próprio Elton faz parte lá da Liga Gaúcha. Não estaria na hora de nós de reformular essa tabela da Liga Gaúcha? Por exemplo, as equipes menores que não estão na Liga Nacional fazem essa primeira fase. E o Atlântico, como acontece na Copa do Brasil, entraria lá na fase de matas. Isso já daria um grande fôlego para o time de Erechim. O que tu acha dessa mudança aí? Já teve isso no passado. Né? A gente já teve essa fórmula ano passado das equipes gaúchas que disputavam a Liga Nacional entrando só num determinado período do Campeonato Gaúcho. Daria um fôlego, sim. Aliás, essa é uma discussão que está acontecendo, Leandro, inclusive no futebol brasileiro.
né, dos clubes, os grandes clubes que estão na Série A, que estão envolvidos em Libertadores, Copa do Brasil, de disputarem também os estaduais. A gente sabe, tá vendo, e a prova disso é o Internacional esse ano e o São Paulo, né, que disputaram campeonatos estaduais, mas que caíram fora muito cedo da Copa do Brasil. O São Paulo agora tinha a Sul-Americana, também está fora, e estão conseguindo ter um ritmo de jogo muito maior do que aquela grande sequência de jogos que está tendo, Grêmio, Flamengo, né? E o futsal é um pouco diferente do futebol, mas a gente sabe que também há um desgaste. Então, daqui um pouco seria uma fórmula ideal. Porque acaba entre, não tem nem três isso, dias, né? aí o Atlântico entra em quadra já na sequência, são atletas Exatamente. de alto rendimento, o futsal é um jogo muito corrido, cansa O muito, Kike, né? inclusive, falou sobre isso ontem, diz ele é mais conversado que treinar, né? Porque é apenas um dia. O Atlântico treina hoje em Erechim, depois de uma viagem longa, que é a Jaraguá do Sul, treina hoje e amanhã já tem que viajar a Sobradinho. Volta de Sobradinho na quinta-feira, treina, aliás, na sexta-feira treina, no sábado já tem jogo de novo. Então, até para o treinador é difícil acertar alguma coisa que ele queira corrigir, enfim, o tempo realmente é pequeno. Para a Liga Nacional, não. A semana que vem vai ter um tempinho maior, quem sabe aí o Atlântico consiga... Até porque tem que vencer, né? O Joinville já grudou ali na vice-liderança, então tá bem parelho essa disputa na ponta de cima da tabela da Liga Nacional. Rapidamente, esse jogo também nos mostrou uma outra questão aí, que o Johnny, ex-Atlântico, na Taça Brasil foi fundamental pro Pato Futsal, que é a questão do quinto jogador, né? Acho que o Careca é um bom goleiro, mas hoje mostra-se que o goleiro linha, que é fundamental, que joga com os pés, também pode fazer a diferença, porque botar um jogador de linha pode dar acontecer isso aqui, né? A gente viu o Marcinho do Tubarão, o goleiro do Tubarão, fazendo muito bem essa função. O Johnny é um goleiro que tem essa facilidade de jogar com os pés. Outros goleiros também têm essa facilidade. O Careca um pouco menos, né? O Atlântico hoje não tem necessariamente um goleiro que consiga jogar com os pés nessa função do quinto jogador de linha. Então, é consequência, né? A gente tem o Careca e o Ângelo, que são bons goleiros. O Ângelo ontem, inclusive, entrou no segundo tempo, fez boas defesas, enfim. A gente tem essa característica dos goleiros do Atlântico. Daqui um pouco seria de se pensar para frente inteiro, ou mesmo trabalhar para que o Careca e o Ângelo também façam essa função. E até para finalizar aqui, ontem saiu a convocação da Seleção Brasileira para o Desafio das Américas, são jogos que vão acontecer no mês de setembro, e só para lembrar, semana passada o Careca foi convocado para a disputa da Liga Sul-Americana. Dessa vez, o Atlântico não tem nenhum jogador convocado. Muito bem, são essas informações do esporte hoje? É isso aí. Fechado, então.